Ok. Bom, boa noite, pessoal. Me chamo Liliane Sabino, sou membro fundadora da empresa EcoAgrotech. E hoje a gente vai trazer uma live diferenciada, né, para vocês, com o tema conhecendo e manejando os solos do Curimatau Paraibano, com o nosso convidado e ex-professor, né, Dr. Jandeilson Arruda. Ele que tem, né, propriedade para falar dessa parte aí de solos, foi nosso professor do IFPB. Para nós é uma honra, Jandeus, ter você aqui com a gente hoje, fazendo essa troca de experiências, mostrando aí para o pessoal um pouco do seu conhecimento, né, sobre solos, porque o conhecimento é vasto, né? Vai ser só um pouco do que você vai conseguir passar aí para a gente. E Gislaine, né, que é nossa mediadora hoje, que também é dessa área de solos, e vou deixar para ela se apresentar, né? Eu passo a palavra para ela. Boa noite, pessoal que nos acompanham aí pelas redes sociais, né, do Instagram da EcoAgrotech. Para quem não me conhece ou para quem me conhece já, eu me chamo Gislaine. Eu sou formada em agroecologia pela UFPB Campus Picuí e também sou mestre em ciência do solo pela UFPB. E hoje a gente preparou algo bem interessante, que foi algo voltado mais para a parte de solo. Ano passado, as nossas lives, elas tinham como tema geral assuntos voltados totalmente para a parte de agroecologia. E para esse ano, a gente pensou em trazer algo mais diferenciado, que era tentar demonstrar para o produtor meio que o passo a passo do que ele precisa ter em mente ao implantar um sistema de cultivo aqui na nossa região do Curimataú paraibano e também do Seridó. E a gente não poderia deixar de iniciar esse ciclo de lives, né, porque vai ter prosseguimento mais à frente. A gente vai trazer outros temas bem legais, mas a gente não poderia deixar de iniciar essa apresentação com um tema que eu considero como sendo de extrema relevância para quem está iniciando aí um cultivo agrícola, seja ele voltado para a parte de fruticultura, horticultura, ou até mesmo para a parte de forragicultura, enfim, qualquer espécie que o produtor ele deseje cultivar dentro da sua área, que é o nosso querido solo, né? Como eu costumo dizer. E para mim é uma satisfação muito grande estar mediando novamente a primeira live do ano, dessa vez 2024, tendo como tema o solo e também tendo como convidado especial o professor Jandeilson, que foi o nosso docente lá no campus de FPB durante a nossa formação em agroecologia. Então, é uma satisfação muito gigantesca para mim tê-lo como convidado especial para estar debatendo sobre um assunto que eu considero como sendo de extrema relevância para a minha formação acadêmica e também para quem está adentrando aí no meio agrícola. Então, antes de fazer a apresentação de como vai ser a live, eu passo inicialmente a palavra para ele, para que ele possa também se apresentar para o pessoal que está assistindo, para que eles também conheçam quem é o professor Jandeilson e saber basicamente do que o Jandeilson ele atua dentro da sua área de formação. Então, professor Jandeilson, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite, Juliane, né? Agradeço a todos os fundadores da empresa EcoAgrotech, né, pelo convite. Né, a gente tem acompanhado essas lives, vocês que temas bem interessantes, com certeza tem contribuído bastante, né, para a agricultura na nossa região. Né? Então, agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui falando e agradeço também a todos que nos assistem, né, pelo Instagram. Aí. Já vi alguns nomes conhecidos, aqui, alunos e ex-alunos nossos do IFPB, colegas que tiveram a oportunidade de vivenciar alguns momentos da minha formação. O Anderson, colega da Xaramubim, do Ceará, está acompanhando a gente, fez técnico comigo. Gleison acabou de entrar também, né? Foi contemporâneo de doutorado lá em Mossoró, então agradeço a vocês que tiraram um tempinho do precioso tempo para assistir a gente, né? Tem uma prima minha, o Carmelo, ex-aluno acabando de entrar também, então agradeço a vocês, né, por estarem aqui conversando um pouco com a gente, né? Discutindo esse tema, como o Eduardo colocou, é de extrema relevância, né? O solo é a base
em qualquer sistema de produção agrícola em grande escala, né? A gente tem alguma alternativa de cultivo sem solo, mas de maneira geral a gente tem o solo como a base de tudo. E aí conhecer esse solo, entender como ele funciona, quais fatores podem interferir, né, no crescimento, na produção das plantas é importante. Então, parabéns você chamou para a escolha do tema. Me apresentando, né, eu sou Jandeilson, sou formado em agronomia pela UFPB, fiz mestrado em solo de nutrição de plantas na UFV e concluí recentemente doutorado em manejo de solo e água na UFESA, né, na instituição que você agora está cursando doutorado. Né, e é isso, eu estou aqui no IFPB, ministrando disciplina de solo, curso de agroecologia desde 2011, e aí a gente vai tentar ver um pouco da vivência, né, falar um pouco da vivência que a gente tem aqui, das percepções do que são as limitações, as dificuldades do manejo do solo, né, trazer algumas dicas para os produtores, para os técnicos que nos assistem, né? E é isso. Exatamente, professor André. E aí, só explicando para o pessoal como é que funciona a dinâmica da live, eu creio que aqui, como ele falou, tem pessoal novo que está nos acompanhando aí, sejam todos muito bem-vindos, inclusive. Eu vou explicar basicamente como é que vai funcionar a nossa live. Assim como todas as demais que a gente fez aqui no perfil, a gente faz questionamentos ao professor Jandeilson sobre aspectos relacionados à parte de solo. E aí, ao longo desses questionamentos, ele vai respondendo. E caso vocês também estão aí assistindo a nossa live, tenham interesse em tirar algumas dúvidas relacionadas aos temas também que a gente vai estar debatendo, fiquem à vontade, façam questionamentos, explorem o professor Jandeilson o máximo que vocês puderem, porque eu tenho certeza que a nossa live ela vai ser bastante produtiva. Então, esses questionamentos eles vão envolver a parte inicial sobre as características gerais dos solos do nosso Curimataú paraibano, certo? Adentrando ali para a parte de caracterização e também das suas limitações do ponto de vista agrícola. E aí depois também a gente faz um passeio sobre os solos arenosos da nossa região, como de certa forma manejá-los, parte de solos salinos, também a proteção e a conservação da matéria orgânica do solo. E a gente finaliza aí com uma perguntinha-chave, que basicamente o que o produtor ele deve ter em mente ali ao iniciar um sistema de cultivo, levando em consideração o nosso tema principal, que é o solo. Então, para que a gente possa iniciar a nossa live, professor Jandeilson, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as classes de solos que são mais dominantes aqui na nossa região, né? Lembrando que onde nós estamos situados é no território do estado da Paraíba, e mais especificamente a área de atuação da empresa Ecoagrotec é ali a parte dos municípios de Nova Floresta, Cuité, Baraúna e também Carnaúba dos Antas e Picuí. Então vejam que, de certa forma, a gente tem dois extremos, né, com relação à parte de solo. E aí, professor Jandeilson, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando aqui na live, sobre essas classes de solos que são mais dominantes na nossa região, também alguns dos seus aspectos, características gerais, e também o que esses solos eles apresentam em termos de limitação do ponto de vista agrícola. Bom, Isabel, a gente, como você bem colocou, a região que a gente está inserido aqui é uma região que tem uma biodiversidade, né, tem uma variação muito grande de solo. Né? Nós costumamos fazer uma separação dessas classes de solo, dos ambientes de formação de solos aqui, a partir de Picuí, dividido, que comumente a gente chama de 3 regiões. A gente tem a região da Serra, que é onde se encontram os municípios, parte do município, né, de Nova Floresta, Jaçanã, já no Rio Grande do Norte, Coronel Ezequiel, no Rio Grande do Norte, e um pedacinho do município de Cuité. Né? Apesar da Serra ser conhecida como Serra de Cuité, eu acho que é o município que tem a menor proporção desses solos, né, propriamente de serra, propriamente de... Mas nessa parte de serra, a gente tem uma classe de solo que é chamada de latossolo. São solos um pouco mais velhos, nesse caso específico
formado a partir de um material pré-temperizado, arenito, deixa esse solo, apesar de ser velho, de textura média, arenosa, né? Em razão da rocha que formou esse solo. E aí já tem um ponto, né? Nesse sentido, né? A gente tem um solo que é velho, mas que não tende a ter muito barro, como a gente normalmente esperava. Né? Partindo mais para o Nordeste, em relação aqui a Picuí, partindo para o Sudeste, a gente entra numa área que pega a região que a gente comumente chama de Caatinga, né? Que é a área de neossolos regolíticos, são solos mais arenosos, comumente se chama de maçã, né? Aqui na região, em algumas regiões se chama de arisco, comumente. Então, pega parte da zona rural do Picuí, Baraúna e Sossego, né? Esses solos de maneira geral, alguns mais claros, outros um pouco mais amarelados, mas com características de terem, né, textura arenosa e uma textura média bem baixa. Vindo mais para o oeste, a gente acaba tendo, né, a maior parte do município de Picuí, o município de Frei Martinho, Nova Palmeira, que fazem divisa, pegam de parte de Parelhas e Carnaúba dos Dantas, né, essa região polarizada, que a gente já tem aquela zona que comumente nós chamamos de seridó, o seridó propriamente dito, em que aí a gente tem muito neossolo litórico, que é antigo solo litórico mesmo, aquele solo bem raso, pedregoso, em associação com a classe que a gente chama de luvissolo, né, que também vai ter no restante do município de Cuité. E esse luvissolo, ele é um pouco mais profundo, mas ele apresenta também muita pedregosidade na superfície, muita rocha, e tem uma camada lá embaixo, que é mais argilosa, que normalmente o pessoal chama, né, quando está cavando a terra, diz que é um solo que tem cabeça de gato, né? Solo de cabeça de gato, porque quando pega a camada mais argilosa embaixo, mais endurecida, né, eles lembram, remetem, né, a uma cabeça endurecida de gato ou de carneiro, né, também comumente chamado cabeça de carneiro em algumas regiões. Então a gente tem esses tipos de solo. E cada um deles vai ter propriedades químicas e físicas, né, que dá coisas positivas e limitações também para esses solos. Né? Partindo ou voltando para os solos da região da Serra, a gente tem uma região plana, solos macios de maneira geral, né? Com algumas exceções aqui, a gente tem algum afloramento e concreção mais rasa, né? Um posicionamento de concreção mais rasa, que normalmente se chama de pizarra. Os solos tendem a ser profundos, bem drenados, né? Fáceis de ser manejados, mas apresentam limitações químicas. Né? A fertilidade tende a ser baixa em razão do material de origem, da rocha que deu origem a esse solo. Né? Então, as principais limitações para esses solos elas vão ser químicas. E são aquelas mais fáceis da gente interferir, da gente modificar, né, a partir das práticas agrícolas de adubação e calagem, principalmente. Então, são essas duas práticas que elas tendem a ser mais utilizadas na região. É claro que em todas elas a gente vai ter também questão de limitação hídrica na época no período seco, né, na época que cessa o nosso período de chuva, que a gente chama comumente de inverno. Né? Então, partindo para a região da Caatinga, né, que a gente chama da Caatinga, dos neossolos regolíticos, a gente vai ter solos também, normalmente são bem drenados, né, bem fáceis de ser trabalhados, mas tem como limitação, principalmente, a própria textura, a característica de serem arenosos. E aí essa maior proporção de areia faz com que o solo ele não armazene nutrientes em grande quantidade. Tem baixa capacidade de retenção de nutrientes pelos processos que a gente chama de sorção e também a própria retenção de água. A água ela não permanece nesse solo durante muito tempo. A chuva, quando precipita, né, o solo normalmente consegue absorver, mas em poucos dias essa água vai para camadas mais profundas. E aí a maioria das culturas elas não conseguem aproveitar essa água. Né? Tirando as culturas perenes, principalmente cajueiro, que a gente tem bastante na região, as outras culturas de ciclo curto, elas praticamente não aproveitam essa água mais. Então a gente tem essa limitação. E é ruim, porque também quando essa água vai embora, já leva os poucos nutrientes que o solo tem. Então traz essa limitação também química, e aí uma dificuldade maior de manejo em relação aos solos da região da Serra, né? Porque a gente tem que estar aplicando adubos ou realizando algumas práticas para melhorar a fertilidade do solo com mais frequência. Esses solos eles tendem a se enfraquecerem, né, de forma mais acelerada, de forma mais rápida. Certo? Partindo para a região dos solos mais rasos, do seridó, né, a gente tem como principal limitação realmente a profundidade. São solos com menos de um palmo de profundidade, normalmente,
E isso faz com que eles sejam muito suscetíveis ao processo de erosão. Então, a substituição da vegetação, né, a retirada da vegetação para cultivo, né, é um problema, de certa forma, nessa região, porque esses solos eles já são muito suscetíveis à degradação. E aí, quando se tira essa proteção, faz com que ele ainda fique mais vulnerável. Então, a gente deveria, na medida do possível, não utilizar esses solos para fins agrícolas. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que ter a noção de que muitas vezes é a única terra que o agricultor dispõe para trabalhar. E, por isso, né, respeitando os limites de mata, de reserva, né, florestal, perdão, a gente tem o restante como sendo o meio de que o agricultor vai dispor para ganhar o seu pão, né, para ganhar a sua fonte de renda. Então, para essas situações, a gente tem que ter um cuidado mais intenso, mais apurado com práticas conservacionistas, principalmente o controle da erosão. Né? E sabendo que, pela profundidade pequena, trabalhar nessas áreas também vai ser sempre um risco, porque a gente vai ter boa parte do ano aqui com falta de água. Né? E o solo raso ele já não armazena água. Então, se vem um período, né, mesmo na época chuvosa, um período de veranico, né, 15, 20 dias aí sem chuva, muito provavelmente essas plantas elas vão sofrer. Então, a gente tem que trabalhar com culturas que sejam mais adaptadas a essa condição. E aqui a gente tem visto muito cultivo de palma forrageira, né, depois da chegada das variedades, espécies de variedades mais resistentes à puxunilha do carmim, né, de escama, a gente tem visto, né, que o cultivo de palma tem se acentuado também. Então, a gente tem que buscar espécies que consigam fechar, né, e reduzir o processo erosivo, principalmente, que não demanda também um investimento muito forte, né, em insumos, porque acaba sendo um risco, sobretudo quando essas áreas elas são trabalhadas sob condição de sequia. Acho que essas são as classes predominantes, né? E em uma ou outra margem de rios, os rios aqueles são intermitentes, né? Mas a gente tem alguns rios ou riachos que eles acabam tendo um pouco de, de ocorrência de dar solos fúlticos, né? Os chamados solos aluviais. Aqui no entorno, acho que o principal depósito aluvial que a gente tem é na região do Frei Martinho, né? Lá no Quinturaré. E aí a gente tem lá um solo que a gente poderia considerar quase como filé mignon, né? De solos planos, profundos, com boa teor de argila ainda, boa capacidade de armazenamento de água, boa fertilidade, mas são muito restritos. Né? A gente tem que considerar essas outras classes que são aquelas mais dominantes mesmo. E aí, como o professor mesmo bem colocou, vejo que nós temos uma condição bem mesmo diferenciada. Nós temos regiões que abrangem a parte da terra, como o próprio Jandrei falou, que tem essa parte mais voltada para a parte de solos de textura mais argilosa, que de certa forma precisam, né, fazer toda uma correção inicial, mas que por outro lado a gente tem solos de uma extremidade que são mais voltados para a parte de solos arenosos e que requerem um maior cuidado justamente por conta dessa erosão e também da perda de nutrientes, principalmente ali pela parte de lixiviação. E também tem essa outra parte que está relacionada à parte de imitação agrícola com relação a que a maioria deles são solos bastante rasos. Então, para esse caso, as práticas realmente conservacionistas, elas devem estar presentes. Mas, infelizmente, na nossa região, o que a gente muito observa é que a maioria dos produtores, por eles não terem conhecimento das práticas, eles acabam não executando. E aí, boa parte dos solos acabam entrando em processo de degradação, o que é ruim para o próprio aumento de produtividade deles. E aí, Jandeus, eu gostaria de já entrar dentro de um outro assunto, que seria mais voltado para essa parte de solos arenosos, porque eu tive recentemente um contato maior com essa parte de solos arenosos, aqui mais puxando para a nossa área, né, de vivência, a minha e a sua, que a gente convive no território do município de Picuí, e aqui é muito comum a gente verificar os solos geralmente de textura mais arenosa, e é característico dos neossolos regolíticos.
E aí, uma das coisas que mais eu tenho observado é justamente essa capacidade que esse solo tem de não reter os nutrientes com mais facilidade. E aí, quando a chuva vem, ela acaba levando o que é de nutrientes e deixa o solo muitas vezes empobrecido, o que requer, de certa forma, maiores cuidados. E aí, Jandeus, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo, quais são os cuidados essenciais que o produtor, que no caso o próprio extensionista, ele deve ter ao fazer essas recomendações de proteção realmente do solo para evitar o máximo possível essa perda de nutrientes por lixiviação e até mesmo do ponto de vista de adubação, porque a gente sabe que por serem solos mais arenosos, eles de certa forma requerem um critério de adubação um pouco mais diferenciado, né? Justamente para sempre manter os nutrientes ali de certa forma disponível para as culturas elas absorverem os nutrientes. Giovana, quando a gente trabalha com solos arenosos, a gente vai ter essa dificuldade. Né? Os solos arenosos, eles acabam, a areia ela é constituída principalmente de mineral chamado quartzo, que não tem reatividade, ele não tem capacidade de prender, de segurar os nutrientes, né? E nem a água. Quem faz isso, quem faz a retenção desses materiais é a argila, que a gente comumente chama de barro, e na ausência dele, mas também em conjunto, mas principalmente na ausência dele, que vai fazer esse papel e constituinte do solo que a gente chama de matéria orgânica do solo. Né? Todo o resto de vegetais, animais que foram alterados, aí, por processos biológicos, né, que dão aquela coloração mais escura. E aí, sabendo disso, né, da presença de matéria orgânica ser essencial para desempenhar esses processos de reteada de nutrientes, a gente já começa a imaginar, né, quem se depara com esses solos arenosos aqui, que os nossos eles não vão ter quase nada de matéria orgânica, né, porque ela tem uma coloração muito clara. Então, boa parte dos nossos solos regolíticos aqui, eles têm o que a gente chama de horizonte fraco, camada superficial bem estreita e com um teor de matéria orgânica muito baixo, menos de 0,5%. Certo? Isso é uma característica extremamente ruim para a gente, né? Porque o que poderia segurar esses nutrientes, um pouco mais de água, ela não está lá presente. E ela não está presente muito em função de uma condição natural nossa. A gente tem uma vegetação que dá um pouco aporte, ou coloca muito pouco resto de folha, de galho, de raiz na superfície, né, da nossa caatinga, e associado a isso a gente tem também questões culturais. Nós não temos o hábito, até pela própria condição climática, de fazer algumas práticas agrícolas que podem aumentar essa matéria orgânica, como a adubação verde, a manutenção, né, de uma palhada na superfície quando você faz o cultivo de plantas de cobertura, a própria utilização dos restos ou dos resíduos vegetais de cultivos anteriores. A gente normalmente não deixa na superfície do solo, isso é muitas vezes utilizado para a própria alimentação animal, né, por uma questão local. Então, aquilo que vai servir como matéria-prima para formar matéria orgânica, a gente ou não tem condições de cultivar, ou quando tem, a gente utiliza para os animais, por uma questão nossa, cultural. Então, a gente tem toda essa dificuldade. Né? A característica natural da nossa vegetação produzir pouca matéria orgânica, a gente tem um clima com um predomínio de chuva muito concentrado, então a produção de biomassa também vai ocorrer nesse ano, nesse intervalo. Nesse intervalo é o intervalo que a gente tem para cultivar, então não sobra, né, uma janela de tempo úmido para a gente fazer cultura de cobertura e adubação verde, aí a gente tem essa dificuldade. Né? Os rebanhos, eles são pequenos, então a gente não tem uma produção também de dejetos animais, né, de esterco, para fazer essa aplicação, para aumentar esse aporte de matéria orgânica. Então, o que eu vejo, o que eu enxergo aqui na região, é que a gente vai ter que começar a redesenhar os nossos sistemas de produção. Né? Partir para sistemas que favoreçam esse aporte de matéria orgânica, sair da monocultura e das culturas de consumo tradicionais que a gente tem, né? Feijão, milho, mandioca, que é o que mais se cultiva aqui, e passar para sistemas integrados, possivelmente, ou sistemas agroflorestais. Né? Porque com espécies adaptadas, a gente vai ter a possibilidade, durante a maior parte do ano, produzir biomassa para poder incorporar o solo. Né? Outra questão que a gente vai ter
que trabalhar é a mudança cultural. O nosso agricultor, a maioria dos nossos agricultores, aqueles que eu convivo, pelo menos aqui na região, eles vêm de uma cultura de que terra boa é terra limpa. Quanto mais limpa for a terra, melhor. Então, fazer ou sugerir práticas de controle de vegetação espontânea por russo é muito difícil, porque eles associam isso normalmente à preguiça, vai passar para a comunidade que ele é preguiçoso, que a terra está suja, que ele não está cultivando direito, não está cuidando das suas espécies. Aí a gente sabe que a manutenção de roçar, né, manter as raízes das plantas, manter uma cobertura na superfície é extremamente importante. Um outro colega, uma pessoa colocou aqui, né, lembrou muito bem, que uma outra prática que a gente tem muito comum aqui na região é a queimada. E aí a queimada, além de acabar a matéria-prima para se transformar em matéria orgânica, acaba oxidando boa parte da própria matéria orgânica mesmo pelo efeito da temperatura. Então, são práticas que, infelizmente, ainda existem e não deveriam. Então, quando a gente pega esse contexto todo, o que mostra, né, é que a gente tem que realmente começar a mudar os nossos sistemas de produção, né, e partir para sistemas que tenham esse maior aporte de matéria orgânica, que consigam revolver menos o solo para evitar taxas de mineralização muito altas, muito elevadas. Então, partir para a integração lavoura-pecuária, sistema de integração lavoura-pecuária, o próprio sistema agroflorestal, seriam as alternativas mais viáveis para a nossa região. A gente já teve aqui, né, acompanhou uma live sobre sistemas agroflorestais com Antônio Gomes, né, mostrando, né, muitas informações importantes para a gente, muitas alternativas para a gente substituir os atuais sistemas de produção. Sim, Um outro ponto, exatamente. que a gente também tem que considerar, nesses solos arenosos, que também vai melhorar essa produção de biomassa, é que por nós estarmos numa região semiárida, né, a maioria dos técnicos, eles acreditam, né, dos técnicos e dos profissionais, eles acreditam que a gente não vai ter problema com acidez. Né? E aí, na própria região da serra, nós já temos solo naturalmente ácido, pelo material de origem, mas também nessa região da Caatinga, dos nossos solos regolíticos, a gente tem diversas áreas com teores, né, de alumínio elevados. O material de origem é um granito e favorece, né, pela mineralogia, favorece um pouco esse acúmulo, essa presença de alumínio, mas as práticas que a gente está utilizando, elas também vão acidificando esse solo e aumentando essa quantidade de alumínio. Então, nós fizemos alguns trabalhos na região do Sossego, no assentamento, o pessoal chama de cabeça de cavalo, a gente Sossego e Baraúna, e em quase todos os lotes que a gente mostrou, a gente tinha teores de alumínio já considerados, os teores de cálcio e magnésio muito baixos. Então, o uso de correção dessa acidez do solo já vai ser uma prática bem simples, e mesmo em sistemas convencionais vai aumentar um pouco a produção de biomassa. A gente vai ter essa resposta positiva de redução de acidez, que aumenta a disponibilidade de cálcio e magnésio. E, naturalmente, vai ter um pouco mais de produção de biomassa e a gente espera que mais raízes no solo, né, possam vir a contribuir com essa formação do material orgânico. Perfeito, professor. E você colocou algo que, assim, é bem comum mesmo aqui da nossa região, infelizmente. O pessoal, por justamente não ter ainda conhecimento, eles acabam que não realizando determinadas práticas que, de certa forma, serviriam para aumentar o incremento de matéria orgânica no solo. E, como eu falei, né, esses solos acabam, de certa forma, entrando em um processo de degradação e aí, para recuperar, seria muito mais difícil, que demandaria, de certa forma, mais tempo. E aí você comentou sobre os sistemas agroflorestais e, recentemente, a gente teve experiência com o sistema, implantação de um aqui no sítio. E quando foi logo no início, que a gente fez o consórcio, né, para aumentar justamente o aporte de biomassa no solo e ver justamente a recuperação, como o solo se comportaria ao longo do tempo, uma das maiores dificuldades nossas foi de manter justamente o sistema de pé por causa das condições climáticas, né? A falta de água, que de certa forma é um fator ainda bastante limitante na nossa região.
E eu fico me perguntando ainda mais para aqueles produtores que não dispõem de recurso hídrico na propriedade para fazer o sistema de irrigação, né? E aqui a gente, graças a Deus, tem um poço artesiano e a gente conseguiu manter esse sistema de SAF por um tempo. E durante o início, né, você vê, a gente tentou fazer o consorcio das espécies para aportar o máximo possível de biomassa. E chegou ali a um nível em que a gente está no 4º ano, e foi no 4º ano em que a gente conseguiu ter um certo resultado com relação à melhoria da estrutura do solo, à melhoria da adição de matéria orgânica, de incremento de matéria orgânica no perfil. O próprio solo, de certa forma, ele aumentou a porosidade. Então, sistemas agroflorestais querendo ou não, uma estratégia para você fazer a recuperação de solos que estão em processo de degradação assim, absoluta. Porque dentro dessa área, ela foi, de certa forma, por muitos anos explorada para utilização da agricultura. A agricultura, inclusive, essa que é a agricultura de sequeira, que todos nós conhecemos, em que o produtor ele planta o milho, o feijão, todo ano revolve aquele mesmo procedimento. E aí, com o tempo, isso vai se desgastando o solo ao ponto dele se exaurir, né? E não sustentar mais a produção. Fora que tinha também a prática da queima, como você bem colocou. Então, para você ver que a recuperação desses solos, eles demandam tempo. Então, é muito melhor o produtor ele fazer a prática conservacionista de um solo, mesmo adicionando pouca matéria orgânica e tentando consorciar com as espécies que ele tem ali à disposição dele, né? Vamos supor, eu quero plantar um milho, mas tenta deixar o máximo possível apalhado por cima do solo. Eu sei que é difícil, porque os produtores, eles utilizam muito essa palhada para fazer a alimentação animal, mas a gente, como você falou, a gente tem que trabalhar bastante essa condição de que, se ele não deixa pelo menos um pouquinho da palhada ou tenta consorciar com outra espécie que, de certa forma, auxilia ali na reposição do carbono orgânico do solo, daqui a alguns anos ele não vai conseguir mais produzir nem mesmo o milho que ele planta hoje. Então, eu acho muito interessante isso, o fato de que deveria ter, inclusive, mais políticas públicas voltadas para essa parte, né? De conscientização e de até mesmo implantação de sistemas que realmente pudessem auxiliar ali na recuperação e até mesmo na reposição de matéria orgânica no solo. Sim, sim. Manter as espécies, né, durante o período de estiagem, entre uma estação chuvosa e outra, que é um desafio grande que a gente tem. E aí, escolha de espécies que sejam mais tolerantes a esse estresse hídrico é um ponto-chave que a gente tem. Né? No início de implantação, somente safras, né, a gente tem a dificuldade de manter essas mudas, né, quando elas estão pequenas. Mas quando algumas espécies já atingem um porte maior, como a glicídia, ela, por exemplo, é uma alternativa muito interessante aqui para a nossa região. A leguminosa se adapta bem, mesmo no período de estiagem, ela consegue buscar água, né, nas camadas mais profundas desses solos arenosos, incrementa ou aumenta, né, a fixação de nitrogênio para esses solos, que seria bem interessante. Né? E a gente tem diversas experiências da SPTA, lá no município de Esperança, que tem solos parecidos com esse nosso, arenosos também, em aleias, né? Milho cultivado em aleias de guandu, do iricídia, né? Trouxe resultados bem satisfatórios de melhoria da qualidade do solo e depois de melhoria da produtividade, porque você melhora toda a produtividade do solo e a parte física do solo, a retenção de água, etc. O problema é que, como você bem mencionou, a gente tem tempo até alcançar essas melhorias. E aí nós somos muito imediatistas de maneira geral. Principalmente aqueles agricultores que sobrevivem praticamente somente da agricultura. Então, ele não pode ter, normalmente, perdas significativas ou tão grandes de renda. Então, ele começa a questionar se essas práticas elas vão ser efetivas depois de 1 ou 2 anos. E aí ele volta, retorna, deixa de fazer porque a renda dele está diminuindo. E aí você
conseguir, né, convencer o agricultor, acho que deve ser um dos maiores desafios, certo? O outro ponto que eu não mencionei antes, né, a gente sabe que algumas áreas elas trabalham com sistemas convencionais, né, com adubação convencional, adubação química. E como a gente tem uma lixiviação muito intensa, né, o fracionamento, o parcelamento desse adubo é importante e a aplicação do que hoje se chama de manejo pode ser da adubação, né, seria a aplicação da fonte certa, dose certa, na hora certa e no local certo, né. Então, é um ponto que a gente também precisa ver. Muitas vezes o agricultor ele faz essa adubação química, né, sem respeitar as recomendações, sem aplicar a fonte correta, na dose certa, né, no momento adequado, e aí está jogando dinheiro fora. Além de que isso acaba sendo um risco quando você trabalha na condição de sequeira. Né? Você está aplicando um adubo, muitas vezes tem índice salino, e aí o ambiente não recebe água suficiente e acaba salinizando em torno ali e vai, no lugar de melhorar, vai prejudicar os cultivos. Exatamente, eu entendi, professor. E aí, professor Jandê, uma outra condição também, que você bem pontuou aí no finalzinho, que é a questão do uso irracional da adubação, que de certa forma acarreta na salinização do solo e adentra muito bem para uma condição de limitação agrícola que é bastante comum, não só na nossa região, mas no bioma caatinga como um todo, que é a questão da maioria desses solos, a maioria dos solos, né, eles terem um pH geralmente bastante elevado, que os tornam muitas vezes uma condição salina imprópria para o cultivo agrícola. E aí, professor Jandê, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão que é bastante comum na nossa região, mas que de certa forma traz muitas dúvidas para o produtor, até mesmo para o pessoal que está atuando dentro da área, de como manejar esses solos, né? Quais são os cuidados que o produtor deve ter em termos de irrigação, de culturas adequadas para esses solos e também para a parte de adubação, até mesmo de correção, que a gente sabe que também é uma condição bastante relevante para que a gente possa estar discutindo aqui também. Infelizmente, a salinidade é um problema, né, recorrente na região, a realidade nossa, né, a gente tem muito como fugir. Os solos da região do Seridó, que eu falei, né, luvisolos e neossolitóticos, muitas vezes o processo natural de formação já deixa esses solos salinizados. Né? Assim como também alguns solos aluviais. Assim, alguns neossolos turcos, eles também naturalmente já são salinizados pela característica da própria geologia do entorno. Mas ela é pior em regiões em que o solo naturalmente não tem esse problema e vem ocorrendo, como é o caso da região da Serra. Né? Na região da Serra, os solos naturalmente eles não são salinos, mas como a agricultura é um pouco mais intensificada, principalmente com os cultivos no passado sisal, mais recentemente maracujá, né, e outras fruteiras, a gente acaba aplicando muitos sais nesse solo. Né? As águas, elas acabam tendo uma qualidade não muito adequada, né, com um índice de uma salinidade um pouco elevada, que aumenta ainda mais quando a gente passa por períodos de estiagem, como a gente viveu aí em 2012 até 2018, mais ou menos, né? A gente teve um rebaixamento muito grande dos poços e o aumento da salinidade. Então, a gente tem poços que a salinidade passou para 7, 8, 10 salas por metro, já é muito ruim para boa parte das culturas. Né? É inaceitável, inadequado. Jandelson, mas além da salinidade do solo, a água, né, que a gente utiliza também é salina, que é o que acaba dificultando os agricultores aqui de produzir, né? Porque além deles não terem a água, ou quando tem, a água também é salina, que acaba a prejudicar, né, as culturas, no desenvolvimento das culturas. E aí, normalmente se faz prática de irrigação inadequada. Não se aplica a lâmina de lixiviação necessária para levar parte desses sais que está sendo colocado na superfície para camadas mais profundas. E aí, com o tempo, a salinidade do solo ela vai se acentuando muito. Né? A gente começa a ter problemas sérios. E aí, o que fazer nessas situações? Né? A gente tem algumas
alternativas, mas que muitas vezes o que a gente percebe é que alguns produtores acabam tendo também resistência de plantação. Então, a própria rotação de cultura já é uma prática necessária para a gente aqui, que muitas vezes não é feita. Né? O produtor de maracujá, ele produz maracujá por anos e anos e acabou. Né? Continua naquela, colocar água, salgado no pé da planta, adubo no pé da planta, em quantidade insuficiente para fazer a lixiviação desses sais, e aí a gente vai tendo o acúmulo até chegar em situações que o maracujá já não consegue mais produzir, e aí o agricultor abandona a atividade e diz que a atividade ela já não é mais interessante. Né? Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria prevenir. E essa prevenção, ela passa obrigatoriamente pelo monitoramento dessa saluridade. Então, há uma necessidade de a gente fazer esse monitoramento por meio de análise de solo, que é uma prática que, infelizmente, a gente ainda não tem também a cultura de fazer. Né? Dificilmente o agricultor ele faz análise quando um técnico, né, pessoas como vocês que estão na linha de frente aí, né, dando orientações, né, tentando contribuir para o crescimento da agricultura aqui, vocês sugerem isso, normalmente o agricultor ele coloca discreto. Né? É um gasto a mais que eu vou ter, né, desnecessário. A gente tem que entender que, por exemplo, o médico, quando está fazendo o acompanhamento da saúde da gente, ele sempre está passando exames. Alguém que tem uma deficiência de ferro, que está ali com uma anemia, ele traz sinais visuais, né? O olho, a pele que estão mais claros, mas o médico ele precisa de uma análise de sangue, né, para ver realmente qual o nível, qual a intensidade desse problema. Da mesma forma, nós deveríamos ter o hábito de fazer isso com os solos. Os agricultores deveriam entender a necessidade de fazer isso com os solos. Não é a ferramenta 100%, mas é aquela mais eficiente que a gente tem para acompanhar e monitorar essa salinidade. Então, a partir do monitoramento da salinidade, a gente pode começar a trazer intervenções. Então, em algumas situações, o próprio pousio já iria contribuir, porque dá tempo da própria chuva no período de inverno lixiviar um pouco desses sais. Né? E se você, ao invés de deixar no descanso, você pode aproveitar de alguma forma essa área do ponto de vista econômico, você pode utilizar uma cultura que tem um crescimento de biomassa, um crescimento de produção de biomassa grande, principalmente se ela tiver uma estação também boa, né, como é o caso de diversas forrageiras, principalmente gramíneas. Então, você consegue extrair mais rápido essa salinidade. Mas, sem contar que gramíneas, a gente sabe que tem um sistema radicular bem mais agressivo, né, que forma muito mais raízes, e essas raízes elas vão virar bioporos que vão facilitar ainda mais a infiltração da água e a lixiviação desses sais. Né? Então, se você faz isso, respeita, né, quem pratica a agricultura, respeita a aplicação da lâmina de lixiviação, procede, né, com rotação de cultura, insere, você tem, por exemplo, uma cultura perene, um cajueiro, jaca, maracujá, né? Na entrelinha, no lugar de deixar a terra limpa, descoberta, né, você começa a consociar isso com alguma gramínea que vai estar extraindo um pouco dessa salinidade, reduz a adubação química, nesse caso, e faz a aplicação de algum condicionador de solo, que para a gente, essa situação, o mais interessante seria o gesso agrícola, a gente consegue dar uma correção nessa salinidade. Né? Algumas áreas, a gente conversando com alguns produtores aí do entorno, eles já têm, técnicos, né, que dão assistência técnica, eles têm sugerido a aplicação de gesso e a utilização, né, do consorciamento de frutífera com alguma gramínea para aumentar a extração desses sais. Né? Além disso, né, como eu falei, deixar o pousio rotacionar com alguma outra cultura de vez em quando, apesar da resistência, mas é necessário fazer isso, né, para favorecer essa lixiviação dos sais. Eu creio que essas, para a gente, seriam as práticas principais, né? Utilizar gesso, né? E na região da Serra, especificamente, o cultivo de maracujá, a gente tem as experiências de uso de condicionadores de solo à base de biofertilizante. Né? O grupo, que era coordenado pelo professor Ival e pelo Eli, que era extensionista da matéria na região, né? Eles trabalhavam muito, né, com atenuador de salinidade, principalmente de biofertilizante. E aí mostravam os resultados das vários alunos deles, né, eram daí da região mesmo, na Floresta, do Cuité, de Jaçanã, e os resultados eles mostram que é um produto de fácil aquisição pelo agricultor, né, barato, ele pode produzir na própria propriedade, né, e que traz efeitos muito, muito bacanas, muito interessantes na atenuação dos efeitos salinos sobre as plantas. Então, seria uma alternativa também, né, a aplicação de biofertilizantes.
além de outros, né? A literatura traz um monte de atenuadores, mas eu cito específico o biofertilizante por ser um produto barato de simples produção, né? Na propriedade. E aí, professor, eu gostaria de perguntar, existe, no caso, um tempo mínimo para fazer, no caso, essas avaliações de análise do solo para justamente acompanhar esse nível de salinidade? O ideal é que a gente faça isso pelo menos anualmente, né? Pelo menos uma vez no ano, seria interessante a gente fazer esse monitoramento. Então, iniciou o ano, né, ou a safra, né, a gente, antes de implementação de novas culturas ou de iniciar as práticas de adubação mais intensas, a gente deveria fazer esse monitoramento da salinidade. Para a nossa região, eu ainda acho, por a gente ter uma sazonalidade muito grande, né, da divergência de época seca e época úmida, talvez até fosse interessante a gente fazer 2 vezes ao ano, mas pelo menos 2 anualmente já seria de bom grado. Se a gente conseguisse, né, fazer pelo menos uma vez por ano, já seria uma conquista muito grande aqui para a região. Né? Exatamente. Pô, cada vez mais a gente está tendo dificuldade a fazer análise. Exatamente. Você vai um laboratório aqui para prestar serviço para a comunidade, que ainda não foi possível. Tá na hora, né? A nossa energia hoje para areia. Na areia é o laboratório mais próximo. Os laboratórios mais próximos que a gente tem aqui, Areia, Mossoró e em Parma, né, Natal. Tá me ouvindo? Eu tô. Só que eu tô ouvindo essa. Fone aqui morreu. Tá melhor seu. Oi? Consegue me ouvir? É porque eu tô ouvindo reconhecer a minha voz, né? E aí tá... Isso aqui o som deixou de funcionar aqui. Mas tem o que, Lili? Quando você for falar, aí ele desliga o microfone, que aí dá certo, que é o microfone dele que dá interferência. Ah, sim. Pronto. Mas é justamente isso que o Jandeilson ele falou mesmo. Tá bom mesmo do IFPB já começar a fazer as análises de solo, porque o único laboratório que a gente tem à disposição da gente aqui mais próximo é o laboratório de areia. E mesmo assim parece que lá não está fazendo análise de água. Aí complica um pouco pra gente, porque a nossa região que mais tem é água com teores de sais elevados. E aí seria importante fazer esse monitoramento do solo, mas também da água, né? Para a gente saber as causas que está, de certa forma, salinizando o solo contribuinte. Porque a gente sabe que a região tende a predominar essas águas subterrâneas com teores de sais bastante elevados. Mas eu acho interessante saber que tipos de sais também está presente nessa água, né? Para estar, de certa forma, fazendo a recomendação correta. E também, eu já até, é tanta coisa, às vezes que a gente até acaba se perdendo na fala, mas o Jandeus, ele comentou uma coisa bastante interessante, que foi sobre as práticas de pousio, né, a utilização das espécies adequadas para estar fazendo a correção dos solos, da salinidade desses solos.
E a gente sabe que para a nossa região tem uma espécie que é bastante adaptativa. Não sei se não dei uma busca com relação aos trabalhos, mas o próprio capim elefante, que é inclusive bastante utilizado na nossa região para a utilização para alimentação animal, acredito eu que possa ser uma espécie de gramínea que possa ajudar bastante ali contribuir, né, para a recuperação desse solo, já que é uma espécie que se adapta muito bem às nossas condições e também, de certa forma, pode estar auxiliando ali na reposição de carbono orgânico através da aplicação também um pouco do meio, em função da sua atividade radicular. Eu acredito que o maior desafio realmente seja adicionar e tentar convencer o próprio agricultor a realmente estar seguindo essas práticas para estar recuperando o solo. Porque é como você bem colocou mesmo, às vezes é só uma área que ele tem para fazer o cultivo, para tirar o seu sustento, né, em termos de retorno financeiro. E para tentar convencer ele que deixa no posil, pelo menos por algum tempinho, para tentar recuperar, é um pouco bastante difícil. Mas sempre que a gente encontra aquele produtor que tem mente aberta para estar fazendo isso, eu acredito que seja também bastante vantajoso. A gente está tentando, né, o máximo possível, explicar também, por isso que a Ecoagrotec ela tenta investir bastante nessas lives, para também levar um pouco do conhecimento técnico da importância de estar realizando certas práticas dentro da nossa região, para que eles também conheçam um pouco dessas práticas e para que eles também tenham noção para estarem adicionando dentro das suas propriedades, dentro dos seus cultivos. Porque se não for assim, a gente vai continuar dentro daquela utopia que ele precisa plantar somente milho, só precisa plantar o feijão, né, revolver sempre o solo. E aí tentar sempre estar levando esse conhecimento para mostrar que existem práticas que podem, de certa forma, auxiliar no aumento da produtividade dele e que, de certa forma, não requer muito investimento também inicial para que ele esteja tirando, às vezes, do bolso dele para estar investindo dentro da propriedade. Então, existem práticas, inclusive, de base agroecológica, que até mesmo com o posil, com a adição de culturas resistentes à seca, e culturas que, de certa forma, contribuem para a cobertura de solo, vão fazer efeito, não porque efeito a longo prazo, obviamente, né? Mas que, de certa forma, já auxiliam ali bastante na recuperação do solo, salinas que também contribuem, de certa forma, para o manejo dos solos ácidos, no caso da serra, né? Que entra a parte de correção com o próprio calcário agrícola. Enfim, são questões que eu acho que a gente ainda tem que bater muito na tecla para estar discutindo com eles, para estar conversando, que realmente valem a pena. E aí a gente pode passar para outro questionamento, professor Jandeus, que aí já entra também para a parte de matéria orgânica. Porque, como você bem colocou lá no início da live, a gente está situado numa região que as próprias condições climáticas favorecem a pouca produção de biomassa. E aí, uma das características bastante importantes aqui na nossa região é justamente a pouca matéria orgânica que os solos eles apresentam. E esse pouco de matéria orgânica que tem, muitas vezes é levado embora, às vezes, pelas próprias práticas de cultivo que os produtores eles realizam. E aí, qual seria basicamente a melhor forma de manter essa proteção dessa matéria orgânica, nessa conservação a curto, a médio e até mesmo a longo prazo? Aí seriam basicamente as práticas que você poderia estar adotando para estar incrementando esse matéria orgânica e até mesmo protegendo um pouco de matéria orgânica que o solo mesmo possui. Bom, Jane, acho que aí você bateu um ponto que um dos mais complicados para a nossa região, né? A gente tem um teor naturalmente baixo
produzir biomassa, principalmente na época de estiagem. Quem não tem meio de fazer irrigação, não tem uma água de boa qualidade, é praticamente impossível, né? Dentro dos sistemas que a gente tradicionalmente trabalha, né? Tem que utilizar, né? Basicamente a monocultura e cultivo consorciado de milho e feijão, quando muito mandioca, na região é isso, né? E a gente tem, né, a tradição realmente de fazer o revolvimento do solo, né? Que é uma das políticas públicas mais utilizada para a agricultura pelos municípios aqui, é a política de corte de terra. Então, a gente tem um revolvimento da terra ano após ano, né, num solo, quando não é arenoso, não é bem estruturado, porque não tem muita matéria orgânica, e aí você destrói os agregados, expõe essa matéria orgânica, e com isso você aumenta, né, a mineralização da pouca matéria orgânica que a gente tem, né? Então, uma prática que, por um lado, é importante, porque ela melhora um pouco as propriedades físicas, mas que as propriedades físicas já foram perdidas, porque a gente vem queimando, entre aspas, essa matéria orgânica, né? E aí a gente fica refém dessa prática. Eu acho que um dos pontos principais que a gente deveria era mudar ou modificar o nosso sistema de cultivo para sistemas mais conservacionistas, né? Que revolvesse menos o nosso solo. E aí a gente vai entrar, né, nas possibilidades. Plantio direto aqui, muito complicado por não ter a possibilidade de produção de biomassa em grande quantidade quanto de cobertura. Então, se a gente partisse pelo menos com um cultivo mínimo, já seria uma coisa satisfatória, né? Eu sei que, como eu disse, vai ter uma resistência muito grande, vai ter uma resistência grande dos agricultores, porque já é uma prática que está presa, né? Uma necessidade que está presa. Começou a chover, uma das primeiras coisas que o pessoal faz é procurar o tratorista da região ou procurar a prefeitura para fazer o corte de terra. Isso é uma das primeiras coisas, né? E você chegar a esses agricultores e dizer que eles parem de fazer isso, é bem complicado. Tá? Eles não aceitam de bom grado, não acreditam que aquilo vai ser benéfico, né? Mas, ao longo do tempo, essa mudança de sistema de manejo, com certeza, vai estar trazendo benefícios, né? Esse é um ponto que é importante, né? Reduzir o revolvimento do solo. Partir para controle de vegetação espontânea também, que não retire totalmente a vegetação, a gente partir para o roço, principalmente, né? Começar a roçar mais as entrelinhas, nosso cultivo é um ponto importante. Nas áreas que trabalham com fruticultura, as entrelinhas, elas podem ser manejadas com esse roço, tranquilamente, e, se possível, até a gente fazer, né, o plantio, por exemplo, de gramíneas, né? O consorciamento entre a fruteira e a gramínea seria um ponto importante. E, mais uma vez, eu bato numa questão X, que é a mudança de sistemas partindo ou para sistemas integrados ou para sistemas agroflorestais, né? Sistema de integração lavoura-pecuária, caatinga, cultivo, né? A gente tem o sistema da Embrapa, com o búfalo, que é um gramínea excelente para a nossa região, né? Eu acho que búfalo é uma das culturas, das gramíneas que mais se adaptam, mais produzem biomassa aqui no Brasil. E a Embrapa, ela tem, né, um sistema de integração de caatinga com cultivo e com búfalo, né? E que o búfalo serve como o principal aporte de volumoso, né? A caatinga serve como refúgio, como banco de proteína, né? E aí, em algumas áreas, você ainda faz o cultivo de leucena, sabiá, etc., né? E alguma outra leguminosa que sirva como banco de proteína. Então, a gente vai ter que começar a partir para sistemas integrados como esse, em que, numa mesma área, a gente começa a produzir várias espécies, mas algumas dessas espécies elas vão ter o papel de produzir a biomassa que a cultura anual, normalmente, que é o que nos alimenta, normalmente não produz, né? Se não for dessa forma, eu não vejo como a gente está melhorando a matéria orgânica a longo prazo, né? A gente pode até conseguir aplicação de esterco, né, para aqueles que dispõem desse insumo, mas com o solo sendo revolvido com as taxas de mineralização alta que a gente tem, em função da grande temperatura, né, da elevada temperatura aqui, a gente não vai conseguir aumentar o estouro de matéria orgânica a curto prazo, né? Ontem nós visitamos a área de Gabriel, em Jaçanã, né, ex-aluno nosso, ex-colega, né, e assim, as experiências que ele tem trabalhado lá, né, com o sistema de cultivo de agricultura sintrópica, né, uma mistura, né, eu não vou dizer mistura, né, mas um sistema agroflorestal, né, mas tendendo mesmo a agricultura sintrópica, a gente vê que o teor de matéria orgânica, o incremento de matéria orgânica na camada superficial lá, é muito elevado.
muito em função da própria ciclagem, e ele trabalha com frutíferos, né, lá, e maneja, né, a vegetação espontânea com roço. Então, você tem a produção sempre de raiz e a ciclagem de nutrientes vinda pelas fruteiras, né, o aporte de folha por essas fruteiras. Então, mostra para a gente, né, copiar o que a floresta faz é um ponto importante. Por isso que eu vejo que sistemas integrados agroflorestais é uma saída que a gente vai ter, uma alternativa que a gente vai ter para cá. Agora, vai ter resistência? Vai. Né? Até conscientizar, porque quando você tem perda de área produtiva, o agricultor sempre vai desconfiar se aquilo é viável ou não. Né? Mas a gente tem alternativas, né? Existem métodos, e é interessante, né, que vocês sempre estão trazendo, né, algumas das provocações para contribuir com essas mudanças. Né? As lives que vocês trouxeram para cá já têm contribuído com isso na região. E a área escolar, nós temos a Adielson já está como exemplo, né? Aí de mostrar aos agricultores que dá certo e que eles, assim, não é tão fácil, né? É difícil para que eles entendam, mas ter essas áreas, né, de exemplo, de que eles possam lá e comprovar os resultados, já é algo que a gente pode, né, ter como um bom resultado e eles entenderem, né, essa parte, o quanto é importante em inserir, né, essas práticas no seu cultivo. Sim, e um ponto, né, importante, e o Gabriel traz bem isso para a gente, né, é investir em culturas de valor agregado maior. Né? A gente tem que passar a diversificar os nossos sistemas de cultivo e começar a inserir espécies que sejam mais rentáveis. Né? A gente tem a pitaia aí, né, como uma espécie potencial aqui na região, e na Serra a gente tem a possibilidade de mais espécies. O Adriano mostra, de maçã, pera, diversas culturas de clima temperado que estão sendo produzidas, né, no meio do semiárido. Né? Então, é possível, existe tecnologia para isso, necessita de conhecimento, e aí ter pessoas que vieram na academia e, junto com o seu bom senso, né, buscaram informações fora, e essas pessoas poderem ser vistas agora como referência, né, como influenciadores, é muito importante. A gente tem que realmente beber na fonte, né, nessas propriedades, e levar, começar a fazer intercâmbios aí, e que os agricultores consigam ver que é possível. A prática está sendo feita, a coisa está sendo feita ali, está dando resultado. Então, por que que na sua propriedade você não pode mudar também o sistema e partir para um sistema mais conservacionista, melhor, né, e mais rentável? Exatamente. O Jadrel, ele é um exemplo de inspiração para todos nós, porque, cara, ele consegue produzir muita coisa com um pouco, em um pequeno espaço, inclusive, e utilizando espécies de potencial econômico que são praticamente, para quem vê, diz, não é possível você produzir uva aqui, né, na nossa região. E o menino, ele realmente demonstra que através da utilização de técnicas corretas, técnicas de podagem, de roçagem, como você falou, sempre manter o solo coberto, utilização de espécies sempre consorciadas com a espécie principal, que no caso, no caso dele é a espécie frutífera, e quem vai no sítio de Jadriel sai realmente muito embelezado com a sabedoria dele e as técnicas que realmente ele utiliza e que ele mostra a risca que realmente funciona. Então, são coisas que às vezes é simples, mas que trazem um resultado muito significativo para a produção. Então, ele demonstra muito bem para quem vai no sítio dele que ele consegue ter retorno financeiro muito bom, utilizando práticas corretas e base totalmente agroecológica, né, como a própria adubação verde, que é uma coisa que eu acho bastante interessante lá, que ele faz o consórcio do amendoim forrageiro no cultivo da uva, da qual é fundamental ali para o fornecimento de nutrientes, não só de nitrogênio, mas os outros elementos. E uma vez, inclusive, ele comentou que faz reposição dos nutrientes, mas que na maioria dos casos é ela quem fornece os nutrientes que a própria uva ela precisa. Então, para vocês verem a importância de a gente sempre estar
focando nessas práticas de conservação mesmo do solo, para que o produtor ele esteja realmente investindo nessas práticas e que ele vai ter retorno financeiro. Ele não precisa, muitas vezes, fazer uso de práticas radicais para conseguir aumentar a sua produtividade. Às vezes ele tem algo ali à sua disposição, de fácil acesso, até mesmo o próprio mato, como ele fala, às vezes a gente quando estava lá na propriedade dele, o próprio crescimento das espécies espontâneas que estão na área, elas por si só já fazem um papel de conservação do solo. Então, basta passar uma roçadeira e deixar sempre aquele solozinho coberto, que ali mesmo você já vai conseguir ter um resultado positivo. Então, o Jadriel, ele sempre foi uma inspiração gigantesca, uma inspiração enorme para a gente, enquanto tecnólogos, enquanto agroecólogos, enquanto pessoas que querem realmente fazer acontecer, mostrar para o público que realmente a agroecologia ela tem sucesso quando realizada de forma correta. E o Gabriel bem colocou aí, né, certo, né, que a gente faz integração de fruticultura, né, com culturas de ciclo mais curto, isso é plenamente possível. Né? Você vai implantar um sistema agroflorestal utilizando fruteiras, né, mas você não perde a sua área, né? Você vai ter nas entrelinhas um espaço para fazer cultivo das culturas de consumo, né, as culturas de alimentação de ciclo curto, perfeitamente. Né? Tanto anuais quanto hortaliças, neoléricas, tranquilamente. Né? Você não perde a sua área. E você tem todo o efeito de proteção que essas plantas de porte mais alto vão estar fazendo ali no seu solo, quebrando o vento, né, reduzindo a evaporação, fazendo ciclagem de nutrientes, aporte de matéria orgânica, né, dentre outras. Então, existem alternativas para a gente sair do monocultivo e do consorciamento do milho e feijão, que é o tradicional aqui na região. Fora os benefícios, né, para a parte de biota do solo, porque quando você faz sistemas integrados de rotações, querendo ou não, você ativa a biota do solo, que é responsável por fazer toda essa ciclagem de nutrientes. Então, sempre manter esses sistemas com um aporte de biomassa é realmente mais recomendado. Inclusive a gente vê resultados de pesquisas demonstrando que, de certa forma, um ambiente em que o solo ele está mais descoberto, ele está mais propício a todo tipo de ataque de micro-organismos que, de certa forma, são maléficos para a maioria das culturas. O próprio exemplo disso é os próprios nematóides. A gente sabe que os produtores, eles, de certa forma, têm muito problema com o ataque de nematóides nas áreas. Muitas vezes é a própria técnica, a prática que eles estão executando que está, de certa forma, acarretando na proliferação dele no solo. E o próprio aporte de matéria orgânica, o próprio consórcio com outras espécies de gramíneas e leguminosas na área, já vai contribuir ali, de certa forma, para estar reduzindo um pouco, minimizando, né, esses impactos ocasionados pelo desbalanço na biota do solo, na biota e na microbiota do solo como um todo. Então, é como a própria Ana Maria Primavera, ela sempre colocava, né? O solo ela é a base de tudo. Se o solo não está saudável, a planta, de certa forma, vai refletir nisso e, por consequência, quem consome os seus frutos, as suas hortaliças, também vai apresentar sintomas de deficiências nutricionais. Então, o solo ele é considerado como sendo a base de tudo. Então, a gente tem que estar sempre vendo o solo como sendo um corpo vivo, né? Como o seu corpo se comportaria se você não cuidasse bem dele. Então, eu considero isso bastante relevante, bastante importante. E aí, para finalizar, caso vocês não tenham mais alguma coisa para acrescentar. Nesse ponto, não. Né? Seria o ponto para dar retorno. Então, para finalizar, já deu a nossa live, já está caminhando aí para mais de 1 hora e 20 minutos.
para finalizar, eu gostaria só que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando até o presente momento, o que o produtor ele deve ter em mente mesmo ao iniciar um cultivo agrícola, levando em consideração o nosso foco principal, que é o solo, né? O que ele realmente, eu vou implantar um sistema de cultivo hoje. O que ele precisa saber para poder lidar com mais facilidade com os eventuais problemas futuros que ele possa ter ali no decorrer da produção agrícola, se ele estiver implantando esse sistema. Acho que o ponto X, que muitas vezes também é deixado de lado, né, é a gente entender a aptidão do próprio solo. Dar ao solo o uso mais adequado. A gente falou, muitas vezes o agricultor ele dispõe daquela área, ele quer trabalhar naquela área, mas muitas vezes ele já vai estar fadado ao insucesso por não respeitar a aptidão do solo. Nós temos um sistema de classificação, né, para fazer isso, e aí é interessante que se observe essa classe de limitação, essa classe de utilização do solo, porque ali a gente vai estar entendendo as limitações e as potencialidades, né, e aí fazendo o melhor uso disso, e aquelas limitações que podem ser resolvidas, a gente vai conseguir, né, definir as práticas para fazer essa correção. Então, nem sempre as pessoas elas respeitam a classe de aptidão. Então, vai trabalhar em áreas muito declivosas, que não seria adequado. Aí você tem taxa de erosão altíssima, principalmente você trabalha com uma área descoberta. Então, esse é um ponto X, né? Conhecer a aptidão do solo. Né? E para conhecer a aptidão do solo, a gente tem que conhecer o solo em profundidade, que é algo que muitas vezes a gente não se preocupa. A gente está ali vendo na superfície e talvez um palmo de profundidade, acho que isso é suficiente, mas fazer uma prospecção, né, tentar entender como é seu solo em profundidade é um ponto importante. Então, resumindo isso, é conhecer o seu solo, conhecer a sua terra, que você tem à disposição. E aí você vai conseguir definir qual o melhor uso para ela, né? Esse é um dos primeiros pontos. Uma outra questão é se atentar sempre à limitação hídrica que a gente já tem na nossa região, né? Então, se você está numa área de solos que não retém água, um solo mais arenoso ou solo muito raso, vai ter que trabalhar com culturas que sejam mais adequadas a essas situações, né? A essa situação de vulnerabilidade hídrica que o solo já vai ter, né? E aí, nesse processo, a escolha das espécies ela vai ser bem importante. Áreas mais suscetíveis a risco de seca, de baixa disponibilidade dela, trabalhar com culturas mais resistentes, culturas mais xerófilas, né? E aí, palma forrageira e outras, elas estão aí para a gente fazer esses usos, né? Então, conhecer a terra, escolher bem as culturas e, de maneira geral, a gente vai ter uma outra prática que é imprescindível fazer análise de solo. Certo? Se a gente não tiver o hábito, não criar o hábito de fazer análise de solo, a gente sempre vai estar trabalhando de forma cega. Eu vou estar plantando uma cultura num solo que vai estar com deficiência, por exemplo, de nitrogênio, e esse nitrogênio vai limitar essa produtividade, e você pode fazer o que for, pode vir chuva, o que for do céu aí, que não vai produzir, porque o nitrogênio vai ser o fator limitante. Então, para entender o manejo de solo do ponto de vista de fertilidade, a gente tem que ter análise de solo. Não dá para trabalhar sem ela. Ela é a única ferramenta que a gente consegue entender. Depois da área já está bem trabalhada, a fertilidade corrigida, o sistema está bem diversificado, com vários processos sendo desenvolvidos ali, né, atuando, a gente vai ter a manutenção dessa fertilidade. Mas então, até então, e de outras características do solo, né? Mas até então a gente tem que ter análise química e física, pelo menos, para a gente entender, né, como é que está a situação. Outra, investir em matéria orgânica, certo? Buscar de toda forma aporte de matéria orgânica. E aí a gente diz que produz pouca matéria orgânica, mas a gente perde muita biomassa nas nossas propriedades, né? O nosso mato, que ninguém dá valor ali, isso é biomassa que pode ser compostada, pode ser picotada, triturada para virar cobertura morta, né? Um ponto que Jadriel bem colocou agora, né? A gente tem que criar o hábito de fazer barramentos para água, para que essa água ela não saia da nossa propriedade. Então, pequenos barramentos que vão permitir, né, o armazenamento e infiltração dessa área para repor o lençol freático nos nossos postos, no próprio local, são importantes. O Jadriel tem experiência muito
exitosa nesse sentido lá na propriedade dele, né? Então, investir em biomassa, são um ponto X que a gente tem, certo? Que eu vejo. Então, basicamente, eu creio nisso, né? A gente tem a possibilidade de fazer outras práticas, né? Se tem salinidade, gessagem é uma prática importante aqui para a nossa região, né? E começar a enxergar mais esses sistemas diversificados, sistemas integrados, sistemas agroflorestais, né? É uma possibilidade que a gente vai ter que começar a abraçar, né? Até por essa questão de mudanças climáticas, né? A gente vai ter que começar a criar microclimas mais satisfatórios para a produção agrícola dentro das nossas propriedades. E esses sistemas agroflorestais vão trazer essas vantagens. Então, gente, para finalizar, né, eu quero agradecer imensamente por ter aceitado o convite, Jandeilson. Estamos muito felizes, né, por sua contribuição aqui hoje à noite. Foi uma noite muito incrível, né, rica de conhecimento. E quem tiver possíveis perguntas, pode deixar aí por enquanto, né, a gente vai finalizando a live, certo? E eu vou passar a palavra para a Jandeilson, né, para agradecer e a gente ir finalizando a nossa live de hoje. Bom, quero mais uma vez agradecer, né, o convite de vocês, agradecer aí a quem esteve com a gente, quem colocou suas contribuições, nem todas foi possível ver, né? Eu vi que teve alguns companheiros colocando informações aí, alguém pediu desculpa que a internet não estava boa, mas estava sempre interagindo aí, colocando alguns pontos, então nem não deu para ver tudo, né? Mas a gente agradece essas contribuições, e eu agradeço a vocês a oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre esse tema aqui, né? Me coloco à disposição para em outros momentos, né? E para conversar também, trocar ideia com qualquer um dos que nos ouviram aqui, né? Está aí no contato, pode adicionar aí no Instagram, que a gente troca ideia, troca ver experiência, né? Alguma coisa que o pessoal tem feito que a gente não colocou aqui, pode ser interessante, então traz, tem alguma outra oportunidade. A gente também socializa isso com quem está ouvindo, quem está assistindo, né? Com as pessoas aqui na região que a gente tem contato, né? Então, por hoje, agradecer mesmo a vocês pela oportunidade e pela própria conhecimento que a interação que a gente teve aqui hoje. E eu convido a todos, né, que estejam presentes aqui na live hoje para seguir a nossa empresa, né? A nossa empresa EcoAgrotech, que é uma empresa de consultoria agrícola, para quem não sabe. Estamos com conteúdos, né, mensais. A cada 15 dias a gente posta dicas lá interessantes sobre a área da agroecologia, área agrícola, plantio, adubação. Tudo que a gente tem conhecimento vai deixando disponível lá para vocês. Então, se você tem curiosidade em conhecer, já segue o nosso perfil. Se caso tiver alguma dúvida, pode entrar em contato também no nosso número, que também está lá no perfil do nosso Instagram. E é isso, minha gente. Sigam a gente e dê like lá nos nossos vídeos, comentário. O que tiver de dúvida, pode mandar que a gente vai tentar lhe ajudar da melhor maneira. Também gostaria de agradecer, né, a Gislaine pela disponibilidade e a todo mundo que se fez presente aqui, né, que tirou um tempinho para estar aí prestigiando esse grande momento que foi realizado hoje. Eu passo a palavra para a Gislaine, para ela finalizar a nossa live de hoje. Fazer só os agradecimentos finais ao pessoal que ficou nos acompanhando até o presente momento. E agradecer também aos nossos amigos pela disponibilidade deles e também estar trocando um pouquinho de experiências e conhecimentos deles. Eu sei que a área dos povos é uma área extremamente abrangente, ela é gigantesca, não daria para discutir todos os assuntos em uma única live, é muita coisa que precisa ser resumido, que foi assim, resumido para tentar enxugar o máximo possível, para tirar as dúvidas do pessoal, para mostrar realmente a importância de cuidar dos nossos solos de forma correta. Mas, obrigada, professor Jandeilson, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. E ao pessoal também que ficou nos acompanhando, dizer que a live, né, Lili, vai ficar disponível tanto aqui no Instagram, quanto lá no nosso canal do YouTube. Então, quem não conseguiu assistir, agora pode acessar lá que vocês vão
conseguir acompanhar a live por completa. E é isso. Gente, todas as lives a gente vai deixar salvas, certo? Tanto no canal do YouTube, quanto no nosso perfil do Instagram. Então, se você não conseguiu assistir hoje, você pode tirar um tempinho e assistir depois. Muito obrigado, gente, e tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Deus. Boa noite, Eli. Boa noite.